Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu vou contar pra vocês como foi a minha entrevista pro visto J1, visto de au pair. Como que eu me saí com o inglês que eu tinha na época, como que foi pra mim, que perguntas que eles me fizeram pra você chegar lá assim, mais ou menos sabendo como pode acontecer. Claro que cada um tem a sua experiência, mas geralmente são bem parecidas. Então, se você seguir aqui esse vídeo, talvez com você seja também do mesmo jeito. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram para você ver como é a minha rotina de au pair, como que é ser uma au pair aqui nos Estados Unidos, viagens que eu faço, dicas que eu dou todos os dias para vocês au pairs. Então, me segue lá também. Então vamos lá, eu vou explicar o meu visto. Eu tirei o meu visto em São Paulo, no consulado de São Paulo. Então tudo que eu vou falar é relacionado ao consulado de São Paulo. Pode ser que se você esteja em outro estado que seja diferente, mas no meu caso foi assim. No primeiro dia eu fui no CASV tirar as minhas digitais e a foto. Começando que eu achava que era tudo de um jeito diferente, né? Tudo do que eu imaginava, porque eu só sabia o que eu tinha visto nos vídeos de outras meninas. E eu jurava que era diferente e jurava que era de um jeito, né? Na minha cabeça eu tinha feito uma imagem do negócio. E chegando lá era totalmente diferente daquilo que eu tinha imaginado. Mas enfim, cheguei pra tirar minha digital, a minha foto. E na fila eu encontrei uma menina que tava indo tirar um visto pra estudante. E ela era ex-au pair, ela tinha acabado de voltar e ela tava indo tirar o visto pra estudante. A minha entrevista seria no dia seguinte, eu não marquei as duas coisas pro mesmo dia, porque como vocês sabem, gente, eu tenho uma sorte, né, que não dá pra imaginar. E eu falei, vai que demora lá no CASV, chega no dia de eu ir na hora de eu ir pro consulado, ainda não terminou lá no CASV, alguma coisa dá errado. Então eu prefiro ter certeza de que vai dar tudo certo. E aí eu fui, peguei a fila enorme, né, uma fila gigantesca que tem lá pra fazer as coisas. E fui, tirei minhas digitais, tirei minha foto, a menina tava, acho que umas 2 pessoas atrás de mim. E na hora que eu fui sair, eu fui me despedir da menina, gente, eu não sei o que me deu, acho que eu tava nervosa ali na hora. E eu não sei o que me deu, eu dei um abraço e um beijo na menina. Gente, eu nunca tinha visto essa menina na minha vida, eu dei um abraço, um beijo nela, dei boa sorte pra ela. Aí ela falou, obrigada, boa sorte pra você também. Mas dava pra ver na cara dela que ela achou estranho. Mas depois só que eu dei o abraço que eu fiquei, cara, o que eu fiz? Né? Agora, pós-Covid, nunca mais isso iria acontecer comigo. Mas enfim, eu voltei pra casa pra poder ir pro consulado no outro dia. Lembrando que minha mãe me acompanhou em tudo, gente. Tudo que eu fiz durante o meu processo, ela pegou férias de 1 mês. Então esse 1 mês que eu estava esperando pra poder vir pros Estados Unidos, ela foi comigo pra tudo. Ela participou comigo de tudo e foi muito bom. Então eu fui no outro dia lá pro consulado, desci na estação Borda Gato. Se você eu não sei se é Borda Gato ou Borba Gato, um negócio Borga Gato, sei lá. Enfim, é mais ou menos isso. Então, se você tá indo pra São Paulo, já saiba, essa estação geralmente é a estação mais próxima que você tem do consulado. E você pode ir andando depois que você desce nela, é um pouquinho longe, mas dá pra ir andando sim, não é pra morrer não. E daí eu fui. Mas agora, Thay, você disse pra mim no outro vídeo que o seu inglês era ruim. Como é que você respondeu as perguntas do consulado com esse seu inglês cocô? Então eu vou explicar pra vocês o que eu fiz pra poder responder as perguntas do consulado com o meu inglês cocô. Eu fui lá no grupão, né, no grupão de au pair, e peguei todas as perguntas, porque geralmente quando as meninas elas vão pra entrevista, elas deixam lá no grupo as perguntas delas, vão colocando lá e colocam todas as perguntas que foram feitas pra elas na entrevista do consulado. E aí eu, como não sou burra nem nada, fui lá e peguei todas as perguntas, copiei, escrevi todas as perguntas em inglês e em português, estudei as perguntas e já fiz a resposta na minha cabeça. E coloquei também em inglês e em português, pra eu poder saber tudo. Então, assim, o que eles perguntassem, se eles me perguntassem coisas que estavam naquele papel, eu saberia responder. Do mesmo jeito que eu fiz na agência, né, do teste da agência, eu saberia responder. Então, foi isso que me ajudou muito. Eu vou colocar, se eu encontrar essas perguntas de novo, eu vou colocar aqui embaixo todas as perguntas que eu estudei pra vocês também, na descrição do vídeo.
E daí vocês podem usar pra vocês também. Vou colocar em português, aí você traduz em inglês. Tá passando um avião aqui, gente. Nunca passa assim. Passa avião aqui, mas nunca faz barulho assim tão forte. Mas enfim, eu vou deixar as perguntas aqui pra vocês estudarem também. E foi com essas perguntas que eu estudei pra minha entrevista. Então, eu deixei todos os meus pertences lá com a minha mãe do lado de fora. Só entrei realmente com os documentos que eu precisava entrar. Aí passei lá pela frente, pela entrada, passei pelo detector de metais. Eu aconselho vocês que levem alguém com você pra deixar as suas coisas do lado de fora. Ou que se você for de carro, você já deixe tudo dentro do carro. Porque lá tem uns lugares, gente, pra você deixar as coisas. Você paga R$30 pra deixar uma bolsa lá no negócio. Então, assim, quem vai, tem muita gente que vai de longe, então se você não tem como levar uma pessoa, já deixa em outro lugar antes, ou deixa no teu hotel, não sei. Dá um jeito pra você não ter que pagar tão caro pra deixar ali em volta, né? E daí eu cheguei lá, entrei lá no consulado, também não era do jeito que eu imaginava, eu tava morrendo de vontade de usar o banheiro. Só que eu fiquei com muito medo de usar o banheiro. E sei lá, alguma coisa acontecer, não sei. Eu falei, não, vou segurar meu xixi e não vou no banheiro. Mas depois eu peguei e falei assim, cara, se eu não for no banheiro, vai que, sei lá, que eu dei um piriri lá na hora. Então é melhor eu ir, porque daí você já tá tensa com as perguntas, e aí tá tensa pra poder ir no banheiro, também não ia dar certo. Aí eu fui e perguntei pro guarda, eu posso ir ao banheiro, tem algum problema? Ele falou assim, não, pode ir, tá ali o banheiro, pode usar o banheiro. Aí fui lá usar o banheiro e usei o banheiro, fui passar lá na fila, peguei mais uma fila enorme, daí aí nessa fila era pra conferir as digitais e a foto. Alguém pega o teu passaporte, confere a sua foto e confere se as digitais batem, né, acho que pra não ter fraude, né, pra tipo assim, a pessoa não mandar outra pra tirar o visto, pra ir fazer a entrevista no lugar dela, né? Tipo assim, eu não falo inglês, mas aí eu tenho uma prima que fala inglês, e aí minha prima vai lá com o meu passaporte, pega o visto pra mim, e daí eu viajo depois, né? Eu acho que é mais pra isso também. E lá não entra acompanhante, né? Só entra você, só quem vai tirar o visto que entra no consulado. E no CASV também, tá? No CASV não entra ninguém, a não ser quem vai tirar o visto. E daí eu tava lá na fila e atrás de mim tinha um menino que também ia ser au pair. E ele tava vindo pra cá, acho que um pouco depois de mim. Mas a gente foi conversando na fila, chegando nossa vez, mais ou menos. Tinha uma mulher só na minha frente, uma senhora. E ela tava falando, eu não consegui ouvir o que eles estavam falando. Eu queria muito ter pelo menos noção de como que seria, mas eu não consegui. Aí chegou a hora da minha entrevista. E daí foi a mesma mulher que pegou a minha digital e conferiu a minha foto, foi a que fez a minha entrevista. E daí chegou a minha vez, ela olhou pra mim, pediu pra mim o meu DS e a minha taxa SEVES. E eu entreguei pra ela os documentos, aí ela pegou, olhou assim, digitou um negócio lá. Aí ela pegou meus documentos, o meu DS e leu e falou assim, au pair, a entrevista vai ser em inglês, tá bom? Aí eu, tá. Na minha cabeça, não. Mas enfim, né? E daí ela fez pra mim as seguintes perguntas, todas em inglês, tá? Pra onde você vai? Aí eu falei que vinha pra Virgínia. Quanto tempo você vai ficar? Gente, respondam 1 ano. Independente se você pretende prolongar por mais 1 ano, eu já vim com a intenção de estender, de ficar aqui, não sei o que eu vou fazer ainda. Mas fale 1 ano, não interessa se você quer ficar aqui só 2 meses, fale 1 ano. Você está vindo pro intercâmbio de 1 ano, então fala que você vai ficar 1 ano. Aí eu falei que ia ficar aqui 1 ano. Ela perguntou de quantas crianças eu ia cuidar e quais eram as idades. Ela pediu pra eu falar sobre os meus host parents e o que eles faziam. E daí eu expliquei que a minha host mom, ela era médica e tal, e que ela tava grávida. E o meu host dad, ele trabalhava no escritório, e falei que ele fazia contabilidade, porque na verdade eu não entendi o que ele fazia. E pra falar a verdade, até hoje, quando ele me explica, eu não entendo o que ele faz ainda. Então eu inventei alguma coisa ali do nada, assim, improvisei, né? E falei que ele trabalhava no escritório.
E daí ela falou assim, tá bom. E eu vi que ela tava assinando o meu DS, né? Mesmo durante a entrevista, eu já vi que ela tava assinando o meu DS. Eu já tinha assistido um vídeo antes falando que se a pessoa assina o teu DS, é porque você já tá dentro. Porque depois que ela assina, não tem como desassinar, né? E se você é negado, eu acho que eles não assinam. Na verdade, eu não sei como funciona direito, mas eu já fiquei mais tranquila quando eu vi ela assinando o meu DS. Ela assinou. E continuou a entrevista, né? Isso no meio da entrevista que ela assinou, mas ela continuou e falou assim, por que você quer ser um au pair? E daí eu respondi, continuou em inglês, né? Eu respondi porque eu queria ser um au pair. O que você faz aqui no Brasil, né? E o que os meus pais faziam no Brasil. E o que eu ia fazer depois que eu voltasse. E daí, nessa pergunta, gente, eu confesso pra vocês que eu tremi. Porque eu já tinha preparado uma resposta pra essa pergunta. Só que o que acontece comigo pra mim, é um pouco difícil de mentir assim, cara a cara com a pessoa, olho no olho. E eu sabia que não era aquilo verdade. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. E aí eu fui falar com ela, eu gaguejei um pouco. Mas aí eu acho que da hora saiu assim, eu quero fazer inglês, eu quero dar aula de inglês. Não, na verdade eu falei, quero ensinar inglês. E aí ela ficou assim, mas tudo bem, tipo assim, ela já tinha assinado meu DS, aí ela olhou pra mim e falou assim, o seu visto foi aprovado, eu te perguntei o que você vai fazer. Aí ela falou em português, né, ela falou assim, eu te perguntei o que você vai fazer quando você voltar dos Estados Unidos, quando você voltar pro Brasil, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou fazer uma faculdade de pedagogia. Vou fazer uma faculdade de pedagogia e quero ensinar inglês. Eu quero dar aulas de inglês. Aí ela falou assim, tudo bem, esses são seus direitos, me devolveu o meu DS, me deu um negocinho com os meus direitos. Disse que qualquer problema e qualquer coisa que eu tivesse durante durante o meu tempo aqui nos Estados Unidos, eu poderia sim ligar e tirar todas as minhas dúvidas ou pedir ajuda. E foi isso, ela colocou o meu passaporte na caixinha, porque eu retiraria no outro dia, lá no CASV, porque eu não poderia ir... eu não poderia pedir pelo correio, porque eu também não tinha tempo. E daí eu fiquei muito feliz, porque meu visto tinha sido aprovado. Eu parei lá bem na frente, né, saí da fila, mas parei e esperei o menino que tava atrás de mim, e daí ele veio, o visto dele foi aprovado também, os dois estavam bem felizes. Ele tava lá sozinho, porque eu acho que ele era de outro estado. E nós saímos, eu fui, abracei a minha mãe, falei que meu visto foi aprovado, tava muito feliz naquela hora, muito, muito mesmo, porque é uma situação super tensa, mas o meu visto foi aprovado, graças a Deus. E foi isso, os documentos que eu levei para tirar o visto foram o meu DS, o meu passaporte, a taxa SEVES, o meu olerite, o olerite da minha mãe, a carta da Host Family que a agência me enviou. E eu acho que só alguns outros documentos, assim, que não são pedidos, não são tão necessários, mas eu levei, falei, vai que seja importante, vai que seja preciso, e eu levei também. E foi isso, foi assim que foi a minha entrevista. Eu tava muito tensa, eu tinha muito medo de não passar por conta do inglês, porque eu já vi muita gente também falando que não passou por conta do inglês. E eu tinha muito medo que eu não passasse por conta do inglês, mas eu passei sim. E vou deixar as perguntas pra vocês, gente. Peguem essas perguntas aqui, estudem sim. Essas perguntas geralmente são as mesmas. Então isso vai te ajudar muito, muito, muito na hora que você for fazer a sua entrevista. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Me segue lá no Instagram pra você ver a minha rotina de au pair e dicas de au pair todos os dias. Um beijo no coração de todos vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo.